Jorginho e Léo Ortiz evoluíram bastante e ambos foram a campo nessa segunda-feira. O volante tem mais chance de retornar no jogo de quarta contra o Fluminense do que o próprio zagueiro, mas o zagueiro também tem boas chances. Então não é nenhum absurdo imaginar que Jorginho e Léo Ortiz serão relacionados contra o Fluminense. Boas possibilidades. Já De La Cruz e Alan ainda sentem dores nos respectivos locais dos problemas. O uruguaio tem dores crônicas no joelho, vocês já sabem disso, e o volante trata uma fascite plantar. Pedro evoluiu bem também, foi a campo, mas o planejamento do Flamengo não prevê o retorno do atacante no Fluminense e Flamengo de quarta-feira. Ó, e acabei de receber uma informação aqui, ó, fiquei te devendo da última. Planejamento do Pedro voltar no sábado. Tudo evoluindo bem ao longo da semana, deve ir no jogo de sábado. Informação exclusiva que eu acabei de receber aqui, galera. 17h30 da tarde do dia 17 de novembro. Planejamento é do Pedro voltar no sábado contra o Red Bull Bragantino Maracanã. Tudo evoluindo bem ao longo da semana, deve ir ao jogo no sábado. Então, informação importante aí para vocês, ao vivaço aqui, tá? E sobre De La Cruz, gente, assim, de verdade, De La Cruz e Alan, eu não consigo mais defender esses dois. São dois jogadores que custaram muita grana ao Flamengo. Vamos lá, eu fiz questão de entrar no site aqui e ver de maneira detalhada. O Flamengo pagou para ter De La Cruz o custo total, a operação total, compra de direitos, empresários e tal, 101 milhões de reais. E o Alan lhe custou 49 milhões de reais. Gente, estamos falando de 150 milhões de reais em De La Cruz e Alan. E o retorno é praticamente zero. O custo-benefício nas duas contratações foram horríveis, péssimos. De verdade, gente, assim, não tem mais como defender. E eu começo a duvidar da informação que saiu, que inclusive pessoas do Flamengo confirmaram, de que De La Cruz pediu para não ser convocado para ajudar o Flamengo. Como assim? Ele pede para não ser convocado para ajudar o Flamengo e nos dois jogos durante a data FIFA o cara está fora. Não faz o menor sentido. Eu começo a duvidar e acho que ele não foi chamado porque a comissão técnica da seleção uruguaia sabia das dores crônicas dele, por isso não o chamaram. E eu tenho esse direito de pensar disso e ter essa opinião, porque não faz o menor sentido. E o De La Cruz, assim, já falei, rendimento aqui dele é muito bom, baita jogador, só que não dá mais para defender a permanência de De La Cruz na temporada 2026. Vocês pensam igual, pensam diferente? Quero a opinião de vocês. Nessa terça, o Flamengo finaliza a preparação para pegar o Fluminense. Jogo no Maracanã, 9h30 da noite, tá, galera? E aí a gente vai trazer o provável time do Flamengo. Lembrando, os 5 jogadores estrangeiros convocados vão sair dos Estados Unidos, vão chegar ao Rio de Janeiro na quarta, e aí a gente vai ver se eles terão condições ou não. Depende da minutagem dele nas partidas, do aproveitamento, condição física, depende de muita coisa. Mas o Felipe Luiz espera ter pelo menos o Carrascal à disposição, já que dificilmente terá o Arrascaeta, porque ele não foi relacionado no primeiro amistoso contra o México, e agora contra os Estados Unidos a tendência é que ele seja titular, a ver quanto tempo ele vai ficar em campo. Então, pessoal, olha, confesso para vocês que eu estou animado para essa reta final de Campeonato Brasileiro, e, gente, não tem como prever quem será campeão. Eu vou trazer aqui para vocês os 5 jogos que restam para cada um. O Flamengo ainda pega Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. O Palmeiras vai pegar Vitória, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, Ceará. São 3 adversários iguais, né? Fluminense, Atlético Mineiro e Ceará. Só que o Palmeiras nos 3 últimos jogos vai jogar fora de casa. Talvez isso seja uma vantagem para o Flamengo. Mas, gente, no meio disso tem uma final da Libertadores entre os dois. A gente não sabe como o Flamengo vai reagir se perder o título. Nós não sabemos como o Palmeiras vai reagir se perder o título. Ou como o Palmeiras vai reagir se for campeão. Como o Flamengo vai reagir se for campeão. Não sabemos de nada, não tem como prever. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser decidido na última rodada, tal como foi o último título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando empatou com São Paulo, fora de casa, se não me engano, e ficou torcendo ali contra o Internacional pelo celular. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto, galera. Fui! Galera, bom, como a gente havia adiantado, o Flamengo vai organizar um grande evento no Maracanã
no dia 29, para os torcedores que não vão a Lima poderem acompanhar o duelo com o Palmeiras pela final da Libertadores em telões lá no Maracanã, tal como aconteceu em 2019. E o Flamengo divulgou os valores dos ingressos, tá? O mais barato vai custar R$100 e o mais caro vai custar R$600. Então, varia por setor. As vendas começam nessa terça-feira, tá? Dia 18 de novembro, lá no site oficial do Flamengo. Quem quiser ver os valores detalhados de cada setor, eu postei nas minhas redes sociais, @VeniCasagrande no Twitter, @VeniCasagrande também no Instagram. Então, você que quer ir ao Maracanã e, entre aspas, fazer parte dessa grande festa, como aconteceu em 2019, essa é a oportunidade. Flamengo, portanto, muitos ingressos à venda, cerca de 70 mil ingressos à venda. Então, muita gente lá, mais gente que em muitos jogos de grandes clubes do Brasil por aí, hein? Tá bom? Vamos agora falar de Douglas Telles. Quem é esse jogador? Eu já havia falado sobre o Douglas Telles quando ele foi relacionado contra o Fortaleza pela primeira vez no elenco profissional. Na ocasião, ele não entrou em campo, ficou no banco de reservas, não foi acionado. E aí ele voltou a ser relacionado no jogo contra o Sport, nesse final de semana. Só que dessa vez ele entrou e fez gol. E muita gente me mandando mensagem: Veni, de onde saiu esse Douglas Telles? Onde ele estava? Vamos lá. Ele é atacante do Sub-20, tá? Ele tem 18 anos, está no Flamengo desde os 13, ou seja, tem 5 anos de clube já na categoria de base. Atacante que atua como extrema direito, ele é canhoto e gosta de atuar com o pé trocado, ou seja, joga do lado direito e é canhoto, perfil que Felipe Luiz é apaixonado. Nesse ano no Sub-20 tem se destacado pelas boas atuações, em 16 jogos fez 5 gols. Felipe Luiz acompanha Douglas Telles desde os tempos de Sub-17 e o utilizava bastante lá nessa categoria. Nessa mesma categoria Sub-17 em 2024, ele fez 31 jogos e balançou as redes em 17 oportunidades. O contrato do jovem com o Flamengo vai até agosto de 2026 com multa rescisória de 50 milhões de euros e a diretoria já trabalha na renovação de contrato desse jogador. Inclusive, os próprios empresários já foram ao CT Nindrubu, conversaram lá com os representantes da categoria de base do Flamengo. É um garoto que a torcida do Flamengo tem que ficar de olho, porque de fato pode ajudar bastante em um futuro próximo. O Flamengo entra em uma das fases mais decisivas da temporada, carregando uma preocupação que vai além dos desfalques provocados pela data FIFA e pelos problemas físicos, que atingiram parte do elenco. A proximidade do clássico contra o Fluminense acendeu o sinal de alerta no clube, pois a equipe rubro-negra chegará ao Maracanã na noite de quarta-feira, às 21h30, com nada menos que 8 jogadores pendurados com cartão amarelo. No momento em que o time reassume a liderança do campeonato brasileiro e passa a depender apenas dos próprios resultados para conquistar o título nas 5 rodadas finais, o risco de suspensões pesa de maneira ainda mais significativa entre os atletas que entrarão em campo com a possibilidade de cumprir suspensão na rodada seguinte. Estão nomes fundamentais para a estrutura da equipe, do grupo formado por Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. 4 são titulares que, salvo algum imprevisto, iniciarão o clássico. Léo Pereira, Pulgar, Saul e Luiz Araújo estiveram presentes na vitória por goleada sobre o Sport no último sábado. Pelo desempenho, devem ser mantidos por Felipe Luiz na formação inicial diante do Fluminense. Esses jogadores representam pilares no sistema defensivo, na transição do meio-campo e na agressividade ofensiva. Por isso, suas possíveis suspensões poderiam comprometer partidas decisivas, logo na sequência. Outros nomes da lista de pendurados não estarão disponíveis ou vivem situações específicas. Danilo ainda está a serviço da seleção brasileira e dificilmente terá tempo hábil para se reapresentar ao Flamengo antes da partida. Everton Araújo, por sua vez, é opção recorrente no banco de reservas e deve permanecer como alternativa para o segundo tempo. Alan e Jorginho se recuperam de lesões, sendo que Jorginho, que sofreu um problema na coxa direita durante o duelo contra o Racing pela Libertadores, no final de outubro, treinou no gramado nesta segunda-feira e pode voltar a integrar os relacionados. O meia vinha sendo preparado com cautela pela comissão técnica, passando por etapas de recondicionamento físico, e agora evoluiu o bastante para ser considerado uma possibilidade real para o clássico. Pulgar e Saul acabaram entrando na lista de pendurados justamente após o confronto contra o Sport. Ambos receberam
cartão amarelo durante a partida, e agora precisam adotar uma postura de atenção máxima no Fla-Flu. O Flamengo se encontra em um momento em que não pode se dar ao luxo de perder titulares por suspensão, ainda mais diante de uma disputa tão apertada na parte superior da tabela. Qualquer ausência inesperada pode alterar o planejamento de jogos que se tornaram verdadeiras finais para o clube rubro-negro. Nesse contexto, a possível volta de Jorginho, e também de Léo Ortiz, assume um caráter ainda mais relevante. O meia, que já vinha trabalhando com fisioterapeutas no campo desde a semana passada, agora conseguiu avançar para treinamentos coletivos com os demais jogadores. A tendência é que seja relacionado, ainda que a comissão técnica avalie com precisão seu nível de condicionamento e sua capacidade de participar de um jogo de intensidade elevada. Léo Ortiz, por sua vez, tratava dores no tornozelo direito e vinha cumprindo um cronograma especial de recuperação. Também evoluiu bem, treinou no campo e pode ser convocado para o Clássico. Dependendo apenas da análise final do departamento médico, esses retornos representam um reforço indispensável para o técnico Felipe Luiz neste momento tão crítico. O Flamengo sente o peso das últimas semanas, especialmente por conta do calendário congestionado, da sequência de jogos de alto nível e do desgaste provocado pelas viagens internacionais dos atletas convocados para suas seleções. Somar a isso a pressão por resultados transforma cada detalhe em fator decisivo na briga pelo título. Dessa forma, ter Jorginho e Léo Ortiz novamente à disposição amplia as alternativas táticas e dá ao treinador a possibilidade de modificar a estrutura do time, caso seja necessário preservar jogadores pendurados. Durante os próximos compromissos, o histórico recente das lesões desses dois atletas mostra o quanto o Flamengo precisou lidar com dificuldades inesperadas. Jorginho sofreu a lesão na coxa direita no dia 29 de outubro, durante a partida semifinal da Libertadores contra o Racing, Avellaneda, o que tirou o jogador de combate em um momento crucial. Curiosamente, esse também foi o último jogo de Léo Ortiz antes da contusão no tornozelo. O zagueiro havia se machucado no duelo anterior, contra o Palmeiras, no dia 18 de outubro, mas ainda assim entrou em campo contra o Racing poucos dias depois. Após garantir a classificação, iniciou o processo de recuperação, que se revelou mais demorado que o previsto. Além dos lesionados, o Flamengo acionou uma grande operação logística para tentar contar com o maior número possível de jogadores, que se encontram a serviço das seleções sul-americanas. As equipes nacionais de Uruguai, Colômbia e Equador disputam amistosos nos Estados Unidos na terça-feira, véspera do Clássico, o que dificultaria o retorno natural dos atletas. Para evitar ausências, o Flamengo fretou um avião exclusivamente para trazer Varela, via Arrascaeta, Carrascal e Plata, diretamente ao Rio de Janeiro. Ainda assim, não há garantia de que todos serão utilizados. O desempenho nos jogos de terça-feira, o tempo de descanso e a condição física após o deslocamento serão avaliados pelo departamento médico e pela comissão técnica. Antes de qualquer decisão, enquanto o clube se preocupa com ausências e retornos, um dos destaques individuais recentes da equipe vive o melhor momento da sua carreira. O atacante Luiz Araújo atingiu uma marca inédita no duelo contra o Sport pela primeira vez. Alcançou o chamado duplo-duplo, que consiste em registrar pelo menos 10 gols e 10 assistências em uma mesma temporada. Em 2025, o camisa 7 contabiliza 13 gols marcados e 10 passes para gol, número que supera todas as suas temporadas anteriores na Europa ou no Brasil. O mais significativo é que essa marca foi alcançada mesmo sem que Luiz Araújo seja titular absoluto, já que disputa a posição com Plata e, mais recentemente, com Carrascal. O atacante demonstrou evolução em tomada de decisão, finalização e construção de jogadas, o que o tornou peça estratégica no esquema ofensivo rubro-negro. O confronto contra o Sport marcou mais um momento de destaque para o jogador. Após marcar um belo gol de longa distância na partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão, ele voltou a contribuir decisivamente, desta vez com uma assistência precisa para Bruno Henrique. Desde sua chegada ao Flamengo, em 2023, quando o clube investiu 9 milhões de euros para contratá-lo do Atlanta, Luiz Araújo conquistou 2 campeonatos cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Copa do Brasil. O atacante se consolidou como opção rápida e agressiva pelos lados do campo, além de ser útil em jogadas de transição e pressionar a saída de bola adversária. Com Luiz Araújo disponível e vivendo um momento de confiança, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Fluminense nessa quarta-feira pelo Brasileirão. A partida será transmitida pela Globo, na TV aberta, e pelo Sport, na TV fechada, enquanto o Coluna do Fla fará cobertura completa pelas redes sociais e pelo YouTube. O clima para o Clássico, como é habitual, chega aquecido.
O Fluminense, por sua vez, vive um momento distinto no campeonato e vê no clássico a oportunidade de se reafirmar contra seu maior rival e ainda interferir na briga pelo título. O atacante John Kennedy, reserva atualmente sob o comando do técnico Zubeldia, concedeu entrevista revelando seu desejo de atrapalhar a caminhada do Flamengo no torneio. Ele afirmou estar confiante em marcar gols no Fla-Flu e destacou a motivação extra que existe quando o objetivo passa a ser impedir que o rival conquiste o título. Ainda que tenha marcado apenas um gol em 2025 e esteja em uma sequência sem balançar as redes há mais de um mês, Kennedy enxerga no clássico uma chance de resgatar seu bom momento. Sua presença em campo, porém, não é garantida. Nas 2 últimas rodadas, Kennedy entrou apenas no segundo tempo, totalizando 12 minutos contra o Mirassol e 17 contra o Cruzeiro. O jogador disputa a vaga com Serna Conabio e Evoraldo, que atualmente figuram como titulares. Seu retrospecto contra o Flamengo também não é dos melhores. Em 15 partidas como profissional, tem apenas 2 bolas nas redes menos ambas em 2021. E ainda vê o rival somar 7 vitórias nesse período, contra 4 empates e 4 triunfos tricolores. O clássico, portanto, se desenha como um encontro de interesses opostos. De um lado, o Flamengo busca consolidar sua liderança e administrar o elenco em meio ao risco de suspensões, ao retorno de convocados e à recuperação de lesionados. Do outro, o Fluminense tenta usar a rivalidade histórica para ganhar força, atrapalhar o plano rubro-negro e encerrar a temporada com moral elevada. O Maracanã receberá 2 equipes que chegam com sentimentos distintos, mas que reconhecem o peso do confronto. Em meio a tantos elementos paralelos, logística, desgaste físico, pressão por resultados, retornos importantes, atletas pendurados menos a partida, promete intensidade máxima e pode definir mais do que apenas 3 pontos na tabela. É um duelo que carrega impacto direto nas ambições finais do campeonato, no ambiente dos clubes e na moral dos jogadores que entram em campo com a responsabilidade de mudar o rumo da história nas rodadas derradeiras do Brasileirão.